Para quem tiver com a palavra, com a Bíblia, deixa aberto em Mateus capítulo 5, versículo 43. Nós iniciamos um processo, esse período tão forte, que se chama Quaresma. E na Quaresma a gente está avaliando e meditando mais, Pelo menos é para a gente estar rezando mais, para trabalhar mais o nosso processo de conversão, com o jejum, com a penitência e com a oração. Nosso processo de conversão, ele não é um processo simples. Nós vamos nos converter até na hora da morte. Mas tem um ponto que Jesus nos pede, que é tão interessante. No Evangelho de domingo, na Transfiguração, Deus Pai fala assim para eles, para Pedro, Tiago e João: este é o meu filho muito amado. O que é para falar? O que é para fazer? Ouviu. Naquele momento, Jesus não estava falando nada. Ouviu. Então, hoje a gente escuta Jesus pela palavra. E a gente corre o risco de escutar algumas coisas e falar: mas isso eu já ouvi tantas vezes. Só que, de verdade, a gente precisa ouvir e olhar para nós e falar: eu cumpro. E isso que eu estou trazendo hoje é Mateus 6, quando Jesus diz assim, no versículo 43, ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. É um pedido muito simples, Muito simples. Porque, na verdade, a gente conhece a espiritualidade de alguém pela forma como ela trata o outro. Pela forma como eu acolho você ou não. Eu sei como que você caminha do ponto de vista da sua consciência espiritual. Essa consciência de que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, isso é algo que precisa ser desenvolvido em nós. Porque o dia que eu entender isto, eu vou parar de classificar amigo, inimigo, simpático, antipático. Parar de rotular, entender que somos todos filhos do mesmo Pai. E que todo mundo tem algo de bom dentro dele, que às vezes ainda não teve a oportunidade de brotar. E essa função é nossa, que já rezamos. Então, nós rezamos e temos consciência que em cada um de nós, quem que habita? Quem? Verdade? Vocês têm certeza disso? Se a gente tiver certeza disso, como é que eu tenho que tratar meu irmão? Prestar atenção como é que a coisa passa, como é que a coisa tem que mudar. Quando eu percebo, eu tenho consciência que no outro Deus habita. Filó, mas aqui, aquele povo que irrita, porque tem hora que os irmãozinhos não colaboram. Duro. Como é que eu faço para tratar aquela pessoa antipática? Jesus falou: amai os vossos inimigos, reza por aqueles que vos perseguem, vos maltratam. Falo: para matar não? Ele fala: não matarás. Não matarás. Então, tem algumas coisas muito interessantes de São Bento. Então, São Bento fala que, por que às vezes o outro implica com você? Por que às vezes a pessoa não gosta de você, ou você cisma com uma pessoa e não gosta da outra? Porque às vezes a gente projeta no outro aquilo que está em nós. Porque o inimigo muitas vezes está dentro de quem? De nós mesmos.
Mas nós não tomamos consciência disso. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, e Jesus é tão doce, ele é tão doce, que o tempo verbal que ele usa é amarás. Quer dizer, um dia você será capaz de... Ele não fala, ame, ele fala, amarás, um dia. Quando? Porque nós temos que tomar, quando eu proponho a viver isto, e nós estamos no período da quaresma, eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu vou conviver com alguém, aquela pessoa é insuportável, eu não posso me dirigir a ela, me sentindo primeira, eu vou te amar porque eu sou superior a você, entendeu? Eu sou tão bacana, tão maravilhosa, que eu sou capaz de te dar uma migalha do amor. Vai dar certo? Não, não vai. Então eu não posso ter esse ar de superioridade. Eu também não preciso achar que eu vou conquistar o outro pela força. Vou? Não. Quando é que nós seremos capazes de amar o próximo, de suportar o outro, rezar por aqueles que me fazem mal, aquela pessoa que me feriu? Não adianta eu pensar que eu vou dar passos largos. Eu tenho que pensar que primeiro eu tenho que querer. Falo, Senhor, o Senhor falou comigo, me ajuda a conviver com essa pessoa insuportável. Mas ela é sua filha, ele é seu filho, e o Senhor morreu na cruz por esta pessoa. Quando ela recebe a Eucaristia, o mesmo Cristo que está nela está em mim. Como é que eu vou vencer isso? Com passos pequenos. Então primeiro eu preciso começar a rezar por ela. Fala, não dou conta não. Não, eu tenho que começar desejando o bem. Mas não é, eu não quero rezar por ela só para que ela te encontre e te largue. Não, nós temos um compromisso de rezar pela salvação uns dos outros, para que a pessoa não se perca no caminho. Então essa é a nossa função. Não é do mundo, é só daqueles que Ele colocou no seu caminho. A gente precisa aprender a conviver com o outro. Mas existe uma coisa interessantíssima que São Bento fala. Quando você estiver convivendo com aquela pessoa que é chata mesmo, insuportável, e que te fala coisas que você não gostaria de ouvir, eu tenho que pensar, porque existe um exemplo muito interessante de Davi. Davi, quando era rei, ele estava passando, e um homem, eu não vou lembrar o nome dele agora, começa a apedrejar o rei e falar mal dele. E aí Abissai fala com o Davi assim, aqui, quer que corte a cabeça dele? Ó, como é que o povo era calmo. Quer que corte a cabeça dele? Para parar de falar? Davi falou, não. Se ele está falando mal de mim, é porque Deus permitiu a ele que falasse assim para mim. Então agora é o momento que eu tenho que me rever. Olha que interessante. Porque isso pode ser aquilo que o Senhor quer falar comigo. E aí Davi se humilha diante de Deus, Davi se avalia diante de Deus, e por causa da atitude de Davi, ele ganha uma guerra. Olha que interessante. Olha que interessante. Então a primeira coisa, quando você tiver uma pessoa muito difícil, vamos começar a agradecer a Deus pela vida dela. Fala, Jesus, sabe aquilo que eu estou querendo matar? O Senhor falou, não matarás. Ele é seu irmão ou sua irmã, então eu vou ter que olhar para ele com olhos de amor. Não vou dar conta. Então, eu quero pedir o seu olhar para mim. Me ajuda a olhá-lo através dos seus olhos. Me ajude a amá-lo através do seu amor. E começa a colocar no altar para Jesus ir transformando, porque é assim que eu já fiz com muitos, que eu queria matar e eu punha no altar, Jesus mudava. Porque a gente precisa trabalhar isso em nós e entender. Essa pessoa, na verdade, ela é um presente de Deus para mim. Que é isso, Filó? É. Porque essa pessoa vai trabalhar a minha santificação. Então, sabe aquela pessoa mais insuportável? Fala, nó, que presente que Deus mandou para mim. Jesus me ama, porque colocou gente muito fácil perto de mim, para que eu tenha que me ver, mudar, porque Ele me quer no céu. Já tinham pensado sobre isso? Não, né? Fala, não, Filó, não quero nem conviver, pois eu quero te dizer que Jesus falou, reze por aquele que te persegue. E é tão interessante que à medida que a gente começa a rezar pelo outro de verdade, começa pequenininho, passinho pequeno, fala, Jesus, olha para o outro, só. Depois Ele vai te ajudando, nós vamos melhorando, e aí as feridas em nós vão cicatrizando, as feridas vão curando, e a gente vai percebendo que aquela pessoa mais insuportável, na verdade, ela é um presente de Deus
na minha vida, porque ela me faz ver o que eu não sabia que eu tinha. Então, há um caso interessante que São Bento conta, de um rapaz que tinha uma governanta, e a governanta dele foi embora, e aí falaram com ele, não contrata tal moça. Ele contratou, ligou e falou, não, tem que mandar essa mulher embora, porque ela, depois que ela veio para minha casa, é que só tem discórdia, briga, confusão, raiva. Falou, pois agradece a Deus, não deve mandar ela embora não, porque ela é o anjo que Deus mandou para sua casa, para te revelar o quanto de ódio, de ira e de rancor existe dentro do seu coração. O que nos magoa? Quando alguém fala alguma coisa, aquilo só vai me ferir se aquilo estiver dentro de mim. Se ele não estiver dentro de mim, aquilo não me fere. Quer ver um exemplo básico? Quando a mulher tem um filho. Não é fácil ser mãe, né? Então, a mãe acabou de ter menino. Primeiro, ela quer parto normal, porque todo mundo pergunta para ela assim, você teve parto normal? Se não teve, né, ela foi considerada menos. Aí, ela se sente obrigada a amamentar. Aí, aquela luta da amamentação, olha, eu amo e faço de tudo para as mães amamentarem. Mas os primeiros dias é uma luta. Aí o pessoal liga para a mãe e fala assim, ninguém liga para a mulher que acabou de ter um menino e fala, como é que você está? Está se sentindo bem? Está feliz com a maternidade? As pessoas perguntam assim, e aí, está dando leite? Se a mulher não está conseguindo amamentar, ela fica com ódio. E ela quer matar aquela visita, fala, mato, não recebo. Ela fala, não posso, desliga o telefone. Aí ela chega no consultório chorando, eu falo, porque isso não está resolvido dentro de você. Por isso que você se sentiu agredida. Mas se você naquele momento falasse com ela, nossa, mas eu desejei tanto, fiz tudo, mas não consegui. Sim, a gente assume a nossa impotência em fazer isso. Qual é o problema de assumir a nossa fraqueza? Nenhum. Mas quando você assume e fala, não dei conta de amamentar, ela até vai te consolar, vai ser, está tudo certo. Mas amamentar não é brincadeira, isso é um desafio. E isso incomoda muita gente, a mulher que tem menino depois não amamenta. O povo quer matá-la, né? Então vai cutucar. Então, se essas coisas não estão resolvidas dentro de mim, eu já respondo, igual que as gatas arrepiadas que você fala e a pessoa já grita, é mais ou menos isso. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender quando Jesus fala, ama aquele que te faz mal, é muito interessante. Vamos começar a rezar. E aí a gente vai chegar num nível de oração e de olhar o outro, que eu não vou ficar no mesmo nível com ele de quem ganha, ou quem perde. Eu tenho que passar o outro nível, se eu fui enganado, se eu fui enrolada, mas entender que a única coisa que o outro precisa é de amor. Gente, essas coisas só irão acontecer conosco o dia que eu permiti ser amada por Deus de tal forma que eu seja transformada por Ele e que esse amor possa fluir através de mim e curar o outro. Não é fácil, mas é preciso. Lá no CTI, há uns anos atrás, né, tinha uma menina para trabalhar, espetacular no trabalho. Tecnicamente falando, o plantão dela era espetacular. Mas a relação humana, só Deus. O mau humor chegava encarnado. Você imagina, o ambiente CTI já é um estresse único. Tudo é muito estressante. Tudo é uma questão de segundo. Todo mundo tem que estar em situação de alerta. E aí a única coisa que a gente não pode ter lá é o mau humor. Nós temos que dar conta de debochar da gente mesma para poder raciocinar rápido. Mas o mau humor era quando falava aquele mau humor. Eu falei, Jesus, mas nós vamos fazer aqui, minha filha? Nós temos que resolver isso. Tem condição. Isso faz mal para ela. Isso faz mal para ela. Então eu comecei a abraçá-la. Falei, gente, sabia que a gente precisa abraçar 5 pessoas todo dia para ter saúde? Nós vamos começar a abraçar nesse CTI, porque aqui é estresse demais. E falava, não, o seu plantão é tão maravilhoso. O seu plantão me deixa sossegada. Então eu comecei a fazer com que ela visse ela mesma. Porque às vezes o outro, ele agride porque ele nunca descobriu nada de bom nele. Ninguém nunca conseguiu olhar para ele e dizer algo de bom. Ninguém nunca conseguiu fazer um elogio. Não é mentir. É mostrar para o outro aquilo que ele precisa enxergar nele. Sem mentira. A gente que anda com Deus não pode mentir. Mas o plantão dela era impecável. Competente demais.
Aí abraçava ela e falava, seu trabalho me encanta. Eu posso ir para casa sossegada, porque eu sei que eu sou uma leoa com esses meninos. Eu abraçava e falava com ela, está tudo bem? Estou achando sua carinha triste? Tem alguma coisa acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? Então eu comecei a mostrar para ela que eu via, que eu olhava para ela. Que eu estava vendo que estava acontecendo alguma coisa. Vocês podem imaginar que essa menina mudou da água para o vinho. Se tornou filha, né? Ela me chama de mãe. Mas quem fez isso? O amor de Deus. Ela foi capaz de perceber isso, né? Hoje ela tem que fazer esse trabalho com outras, que eu já está na minha função lá. Então, hoje ela tem que trabalhar o outro. Então, às vezes, a primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer a Deus pela pessoa difícil, porque ela me ensina. Depois eu preciso rezar por ela, pela graça de Deus. E eu preciso começar a mostrar a ela que ela tem valor. E entender que muitas vezes aquela pessoa até que faz o mal, aquela pessoa que só tem ira, raiva, ela tem Deus preso nela. Jesus está encarcerado nela, eu preciso libertá-lo. Então, enquanto eu estou diante dela, eu rezo e adoro o Jesus que está preso nela. Fala, Senhor, eu adoro o Senhor que está aí preso. Me ajuda a te libertar. Isso é espetacular, gente. A gente conseguir fazer isso. A outra questão que a gente tem que fazer é o perdão. Perdoar aqueles que nos ofenderam, falou mal de você, te prejudicou. Fácil demais, né? E a gente faz uma caminhada pela Bíblia muito interessante. Em Gênesis, né, Lameque, que era cruel, lá em Gênesis 4, ele falava assim, toda injustiça tem que ser, eu tenho que reparar 77 vezes. Imagina, toda injustiça eu tenho que reparar 77 vezes. Aí, no Sinai, eles recebem a lei. Olho por olho, dente. Aí chega Jesus. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 77 vezes. Ao contrário de Lameque. É espetacular. Aí Jesus tem que nos ajudar a fazer esse processo. Porque o perdão é uma força ativa, que eu preciso dele. Porque ele tem 4 passos, né? Primeiro, eu não preciso ter pressa de perdoar. Não tenha pressa. Essa coisa tem que ser pensada. A segunda, eu tenho que ter raiva e deixar a raiva ter. Eu estou com raiva de você que fez isso comigo, porque a raiva me dá uma distância. O terceiro passo, eu tenho que ter coragem de avaliar a situação. Falar, gente, de verdade, o que foi que aconteceu? Por que essa pessoa reagiu desta forma? O que será que eu fiz para que o outro reagisse dessa forma? Porque às vezes é assim, não é? Às vezes a gente provocou o outro. E aí o outro agiu na ira. E aí ficou tudo... E aí sim, o perdão acontece na 4ª etapa. Mas é um processo. Mas o perdão é terapêutico. Quantas doenças estão desenvolvendo dentro de nós? Porque eu fico mantendo o ódio dentro de mim. Eu estou lá na fase de Lameque, cada injustiça 77 vezes. Eu preciso libertar isso. Ah, Filó, eu fui lá pedir perdão, mas ele não recebeu. Existe isso? Já aconteceu com vocês? Eu pedi desculpa, ele não quis aceitar. Já teve isso? É porque às vezes eu vou lá no meu orgulho e falo, eu sou tão maravilhoso, pela minha misericórdia eu te perdoo. Primeiro a gente vai até Deus, pede perdão. Fala, Senhor, me perdoa. Porque eu sou custoso mesmo. Eu sou terrível. Eu não fiz a coisa direito. Me ajuda a perdoar, porque senão como é que eu vou continuar rezando o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Compreendem? Então é preciso entender esses passos. É preciso pedir a Jesus isso, até que a gente possa amar, né, o nosso inimigo, a não ter mais inimigo. Eu tenho que parar de projetar no outro as minhas fraquezas, as minhas sombras. E o outro, dia que for amado, ele também vai parar de projetar. Porque na cruz, Jesus uniu aquilo que era impossível de unir. Ele pegou os meus opostos e colocou junto. Ele pegou Deus e o mal. Ele pegou o pecado junto. Ele juntou aquilo que há de pior em mim. Então, o que em mim ainda está ruim?
Eu tenho que pedir a Ele, fala, Jesus, me mostra onde que está o que está ruim, onde está o meu grande inimigo. Por isso a gente reza o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, daquilo de tudo que eu penso, daquilo que eu falo e daquilo que eu sinto. Mas a gente faz tão rápido que a gente não sabe nem porque faz o sinal da cruz. Que a gente acha que o inimigo está externo, mas na verdade o inimigo está interno. É preciso ter coragem de se ver. Falar, Senhor, me ajuda. Eu quero fazer uma quaresma diferente. Eu quero ter coragem de olhar para mim mesmo. Eu quero ainda poder olhar para o meu irmão e permitir que o Senhor me fale através dele. São Bento, quando ia fazer reunião lá do mosteiro, ele mandava chamar todos, não só os monges mais velhos, mas o mais novo, que ele falava, às vezes Deus fala pela boca do mais novo, porque Deus não precisa de inteligência do outro, ou de conhecimento do outro para poder se apresentar. Deus usa de quem Ele quiser. Ele usou inclusive da mula para poder falar, está lá escrito. Então Deus usa, e quando a gente começa a entender isso, muitas vezes eu posso pedir ao Senhor que fale através do outro para mim. Senhor, o Senhor está querendo, me ajuda a entender o que o Senhor quer. Fale pelo outro, que o outro hoje seja a sua voz para mim, porque Deus fala. Me ajuda a ouvir o que o outro quer dizer para mim. Às vezes a forma que o Senhor tem de me dizer, hoje, já que o Senhor habita nele, fala para mim. Mas até a gente aprender a olhar uns para os outros e não vê-los como aquele que disputa. Somos filhos do mesmo Pai. Deus tem o mesmo amor por cada um. Deus faz chover sobre os justos e os injustos. No final, mas eu vou rezar por ele e vai continuar fazendo mal. Claro, nós temos 2 grandes exemplos na Bíblia. Quais são? Que estava rezando pelos inimigos, os inimigos não me tiraram, não mudaram um milímetro. Quem são? Provinha. Ninguém lembra? 2 pessoas fizeram isso de uma forma espetacular. Jesus e Estevão. Jesus estava sendo crucificado, falando, Pai, perdoa, não estou sabendo o que estou fazendo. Eles mudaram de atitude? Nem um milímetro. Estevão estava recebendo pedrada na cabeça e rezando, Senhor, perdoa. Eles pararam de mandar pedra em Estevão? Não. Falou, mas eu vou rezar, ele não vai mudar. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Ele tem que entender o amor de Deus através de mim. Gente, tem pessoas que, quando a gente reza mais, que a gente procura mais por Deus, que a gente vive o amor dele, o ambiente ao seu redor é transformado. Tem lugares que você entra, o ambiente é pesado, é duro, porque a pessoa às vezes só tem uma capa de ser cristão, mas o coração é duro, é frio, fala mal, julga, está errado. Eu tenho que lembrar disso aqui que Jesus falou, vocês todos são filhos do mesmo Pai. E a única força capaz de nos transformar é o amor. É a força mais poderosa que eu conheço, que faz inimigo dar a mão, é o amor. Então é preciso que a gente peça a Jesus, Jesus, aquelas pessoas que estão sendo difíceis para me conviver, me ajuda. Me ajuda a olhar para essa pessoa e agradecer porque o Senhor o criou. Que essa pessoa é desse jeito mesmo, não estou aqui para transformar ninguém. Quem transforma é Deus, sou eu. Mas eu tenho que rezar por ela. Eu não quero mudá-la, eu quero rezar por ela, aceitá-la como ela é. Abraça, fala, já sei do jeito que você é, nós somos tão diferentes, mas apesar do Cristo, não ter nada do Cristo nela, mas eu tenho que rezar por ela, é minha irmã, é meu irmão. E agora eu queria dizer uma coisa para vocês, para a gente poder acabar. Porque esse assunto é pesado, né, para a gente pensar. Se a gente cuida do mendigo, maravilhoso. A gente dá comida, a gente dá roupa. Hoje está tendo banho, né? O banho do amor, né? Que é maravilhoso o trabalho que tem aqui em Belo Horizonte. Se eu faço isso, ótimo. Se eu consigo rezar pelos meus inimigos, que bom, o Senhor pediu. Se eu consigo amar o próximo, que bom que eu já consigo fazer tudo isso. Não julgar, não condenar. Mas é tão interessante, porque a gente já aprendeu que tudo que eu fizer ao menor, eu faço a ele. Mas de repente, eu começo a olhar as coisas e posso perceber que o pior mendigo que eu encontrar, o inimigo mais cruel dentro de mim, aquele que eu não consigo aceitar
com os seus defeitos, com a sua miséria. É exatamente aquele pedaço que está em mim. E na verdade sou eu que preciso das migalhas da minha bondade. Sou eu que preciso me olhar. Sou eu que preciso me aceitar. Porque se eu me aceito, se eu aceito o outro, eu sou capaz de ajudá-lo a aceitar a ele mesmo. Porque às vezes a gente não se aceita, não se ama, não se sente amado, e por isso é um porco-espinho pronto para poder espezinhar alguém. Então hoje é preciso que a gente olhe o quanto que em mim tem feridas, o quanto tem coisas que eu não gosto, o quanto tem coisas que eu tenho projetado, mas que estão precisando de ser curadas. Está precisando do meu olhar de bondade, aquele olhar que eu tenho para o mendigo lá fora, eu tenho que ter para o mendigo aqui dentro. Aquele olhar que eu tenho para aquele que agride, eu tenho para aquele que está sendo agredido aqui dentro. Para aquele que está abandonado, por aquele que está escondido. Então eu preciso pedir a Jesus que venha nos curar. Que é somente a graça dEle, somente Ele, que nos ama como ninguém. Somente Ele que nos aceita como mais ninguém aceita, que às vezes nem eu mesmo me aceito. E por isso eu sou tão revoltado, carrego tantas dores e tantas coisas, porque eu não sou capaz de me aceitar. Mas existe alguém que me aceitou, me amou, me ama e morreu por mim, apesar da minha miséria, apesar de tudo que eu não sou, Ele me amou. É esse amor que a gente precisa experimentar, assumir, ser transformado por Ele, para que as pessoas que estejam ao nosso lado também possam receber esse amor e serem transformadas por Ele. Que Nossa Senhora, nossa doce Mãe, que viveu esse amor como ninguém, interceda por nós junto a Jesus, que olha a miséria nossa, de cada um aqui, que olha o mendigo que em nós habita, o inimigo que em nós habita, aquele que não é aceito, os nossos medos, os nossos fracassos, as nossas perdas, aquilo que dói, aquilo que incomoda, aquilo que eu não consigo aceitar. Me ajuda a amar a mim mesma, esse próximo. Me ajuda a amar o inimigo que habita em mim. Me ajuda e ajude a cada um de nós a se sentir filho amado do Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.